Drugovich vê a ida de Hamilton à Ferrari como oportunidade única para uma vaga no grid de 2025. O que está por trás das suspeitas da McLaren em relação à aliança entre a Red Bull e o seu time B? Horner reage também às suspeitas levantadas pela própria McLaren por causa dessa aliança entre a Red Bull e a Visa Cash. Como Horner lidou com sua primeira coletiva desde o início da investigação da Red Bull? Fala, cara, audiência da Hora do Piloto! Seja muito bem-vindo ao canal, não importa se você é veterano ou novato. O que eu peço pra você é o de sempre. Aquele like maroto, seu curtir, o seu joinha, junto com aquela inscrição, caso você não seja inscrito. E se você já está inscrito, clique no sino de notificação para receber na palma de sua mão todo o conteúdo passado aqui diariamente pelo nosso canal. Lembrando também que no dia 2 de março nós vamos transmitir ao vivo o GP do Bahrein aqui no canal. Beleza? Contamos com sua presença. Bora ao conteúdo? Durante sua primeira coletiva de imprensa oficial da temporada de Fórmula 1, desde o início da investigação contra ele, Christian Horner se decidiu a comentar sobre as observações feitas por uma funcionária da Red Bull. Uma investigação conduzida por uma empresa independente foi lançada pela Red Bull GmbH para analisar as evidências sobre as alegações não especificadas. Diferentemente do lançamento do RB20, onde Horner comentou brevemente sobre a investigação, desta vez ele evitou discutir o assunto. Na coletiva, que não teve instruções específicas para os jornalistas sobre os detalhes que poderiam ser envolvidos, Horner falou inicialmente sobre o desempenho do RB20 nos testes de pré-temporada. No entanto, quando questionado sobre a relação entre a Red Bull e a sua equipe satélite, a Visa Cash, e posteriormente sobre a investigação em curso, Horner se limitou a dizer que, como parte do processo, ele não poderia comentar sobre isso. Mesmo quando pressionado se o caso ainda representava uma distração e sobre o pedido da FIA e da Fórmula 1 para uma resolução rápida, Horner manteve sua postura de não comentar sobre o assunto, apenas reconhecendo o desejo por uma conclusão rápida. A equipe encerrou-se com Horner evitando fornecer respostas diretas sobre o caso e voltando ao tema do desempenho da equipe nos testes, destacando os esforços da equipe técnica na evolução do RB20 em relação ao modelo anterior. Em suma, Horner fez as perguntas sobre a investigação com uma postura de não comentar sobre o assunto, mantendo foco nas questões relacionadas ao desempenho da equipe durante os testes de pré-temporada. O CEO da McLaren, Zac Brown, expressou consistentemente suas preocupações sobre a estreita aliança entre a Red Bull e sua equipe B na Fórmula 1, agora conhecida como Visa Cash App RB. Suas declarações diretas sobre o assunto levaram algumas a sugerir que suas preocupações podem ser motivadas por interesses próprios. Houve insinuações céticas de que ele simplesmente teme ver a McLaren sendo superada pela antiga AlphaTauri Toro Rosso, que se beneficia sim do conhecimento técnico da Red Bull. No entanto, Brown esclareceu que suas preocupações vão além disso, destacando questões mais amplas relacionadas ao cenário da Fórmula 1. Brown enfatizou que a situação atual destaca lacunas nos regulamentos da própria Fórmula 1, que ele acredita não serem mais adequados para o ambiente em constante evolução da categoria, sob o regime do teto de gastos. Ele apontou que ser proprietário de duas equipes competindo não é uma prática permitida em outros esportes importantes, devido a preocupações com influência política e negociações de jogadores. Brown destacou que, além dos ganhos técnicos, há vantagens esportivas e políticas em ter uma equipe principal e uma equipe satélite trabalhando em conjunto. Além disso, ele falou sobre a transferência de pessoal entre as equipes, destacando a transferência de propriedade intelectual quando funcionários sêniores mudam entre as equipes da mesma empresa. E ainda mais, Brown enfatizou que, com o impacto do teto de gastos, é mais importante do que nunca garantir que certas equipes não tenham vantagens indevidas por meio de colaborações com equipes afiliadas. Ele defendeu a necessidade de mudanças nos regulamentos para proibir a propriedade comum de mais de uma equipe, mesmo que isso signifique introduzir mais componentes padronizados para nivelar o campo de jogo. E por último, Brown prometeu continuar a levantar essas questões e pressionar por mudanças nos regulamentos, visando alcançar total independência e imparcialidade entre as equipes na Fórmula 1 até 2026. Ele enfatizou o desejo de igualdade de condições e justiça competitiva na categoria. E logo na sequência, é claro que Christian Horner defendeu a sua equipe respondendo às críticas de Zac Brown. Horner defendeu a posição da Red Bull e afirmou que a empresa deveria ser elogiada e não criticada por possuir duas equipes na Fórmula 1. Ele destacou o apoio e comprometimento da Red Bull com a Fórmula 1 ao longo dos anos, incluindo períodos de crise financeira e a pandemia da Covid-19.
Horner enfatizou que a Red Bull continuou a apoiar suas duas equipes, mesmo em momentos difíceis, e foi fundamental para o retorno das corridas após a paralisação causada pela pandemia. Horner argumentou ainda mais que as duas equipes são completamente separadas, com bases operacionais diferentes e equipes de funcionários individuais. Ele ressaltou que a equipe sediada na Itália, anteriormente conhecida como AlphaTauri e agora renomeada como VisaCash App-RB, possui uma estrutura independente e cumpre os regulamentos estabelecidos pela Fórmula 1. Além disso, Horner sugeriu que as críticas recentes surgiram devido a um bom desempenho da equipe sediada em Faenza, indicando que o aumento da competitividade do tempo é visto como uma ameaça para os outros concorrentes. Ele expressou otimismo em relação ao potencial da equipe da VisaCash em se tornar um concorrente forte na categoria. Em resumo, Horner rejeitou as críticas à aliança entre a Red Bull e a sua equipe satélite, defendendo a integridade e o compromisso da empresa com a Fórmula 1, e sugeriu que as preocupações levantadas são infundadas e deveriam ser retiradas por elogios pelo trabalho realizado. E toda vez que falamos disso, podemos sonhar um pouco alto, ou podemos até mesmo sonhar com o pé no chão. Sim, o nosso brazuca, Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin na temporada atual da Fórmula 1, está mirando uma vaga como piloto titular para o próximo ano, conforme compareceu em uma entrevista à Band, diretamente do Bahrein, onde ocorre a pré-temporada da Fórmula 1. Abre aspas. Meu objetivo é ser piloto principal em 2025. Algo que venho almejando desde o final de 2022. Estou me preparando incansavelmente para essa oportunidade. A mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari pode impactar significativamente a grade, considerando também o termo de vários contratos este ano. No momento, estou totalmente focado na equipe. Espero representar bem o Brasil no próximo ano. Fecha aspas. A última vez que o Brasil teve um piloto titular na Fórmula 1 foi em 2017, com Felipe Massa. A possível ascensão de Drugovich traria de volta a presença brasileira na categoria após um hiato de 7 anos. Como reserva, Drugovich teve a chance de participar da pré-temporada do ano passado, substituindo Lance Stroll por 3 dias após o canadense quebrar os punhos em um acidente de bicicleta. Drugovich também expressou surpresa com o anúncio da mudança de Hamilton para a Ferrari no final dessa temporada. Abre aspas. Assim como todo mundo, fiquei sabendo quando estava no Brasil e olhei meu celular. Foi uma surpresa enorme. Acredito que será bom para ele e para o esporte. Essa mudança inesperada certamente atrai mais atenção para a Fórmula 1, tornando o esporte ainda mais interessante. Fecha aspas. E como sempre, a opinião que mais importa é a sua do outro lado. Por isso hoje, ao invés de 2 perguntas, eu vou fazer uma única pergunta para facilitar a sua resposta. O Felipe Drugovich está com a pilotagem acima de quem hoje no grid da Fórmula 1? A resposta nos comentários é: quais os pilotos estão abaixo da pilotagem de Felipe Drugovich no atual grid da Fórmula 1? Deixe aqui nos comentários para ver se tem concordância ou discordância e para podermos interagir junto com você. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.